graça e paz. Mais uma vez, quero dizer da minha alegria de ver cada um de vocês aqui nessa manhã, a gente poder se reunir para prestar esse culto ao Senhor, servi-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa força, toda a nossa alma. E agora, diante da palavra dEle, que Ele mesmo nos conduza para a edificação desse nosso povo. E eu convido para que você abra sua Bíblia, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 12 a 20, diz assim a palavra do nosso Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor em um espírito, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado por Tua palavra. Obrigado mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos diante do Senhor, da Tua santa presença. E eu rogo a Ti, ó Deus, para que o Senhor nos santifique, nos dê forças, ó Pai, durante a nossa jornada, a nossa caminhada, a santificação, a nossa preparação para nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que diante disso nós possamos santificar os nossos corpos, a nossa mente, o nosso coração diante de Ti. Ajuda-nos a fugir da impureza, ó Pai. Ajuda-nos a lutarmos contra cada pecado conhecido. Que o Senhor, ó Deus, agora nos direcione, que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento, abra o nosso coração e a nossa mente, para que possamos amar ao Senhor, amar a Tua palavra e vivermos para honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. O final do capítulo 1 de Gênesis termina dizendo que viu Deus tudo quanto criara e Ele disse que era bom. Ele viu que era bom. E isso quer dizer que tudo que Ele criou na sua essência, em toda a sua estrutura, todas as coisas, Ele olhou para aquilo e viu que aquilo realmente era proveitoso, era útil, e diante dEle aquilo era bom. Mas não só essas coisas, porque quando a gente olha para os atos criadores de Deus, a gente vai ver não só a ação direta dele, mas no decorrer da história, nós vemos a ação indireta de Deus, através, por exemplo, das mãos dos homens, fabricando instrumentos de trabalho, de música, instituindo alguns outros tipos de relações entre os povos, as comunidades, e eu tenho certeza que quando Deus olhou para todas essas coisas, Ele viu também que era bom. Só que a história continua. Depois ali do capítulo 2 vem o capítulo 3 e narra a queda. E assim a gente vê que tudo isso que era bom foi afetado pelo pecado. Então, é diante disso que um teólogo canadense chamado Albert Wolters, que escreveu o livro A Criação Restaurada, e já até indiquei esse livro antes, eu creio que todo cristão deveria ler esse livro, A Criação Restaurada. É um livro bem fino, que fala exatamente a respeito disso, de como nós devemos enxergar as coisas que Deus fez, e como nós lidamos com isso diante do pecado, e agora para a restauração de todas as coisas. Então ele traz a ideia da nossa jornada aqui, diante da criação, diante da queda, e agora diante da redenção, ou restauração de todas as coisas. E para nos ajudar
a ver melhor, entender melhor esses conceitos, ele traz dois novos conceitos a respeito de duas palavras que a gente pode entender essas coisas a respeito da criação. E a primeira delas é uma palavra conhecida, que é estrutura. E a estrutura tem a ver com todos os atos criacionais de Deus. É exatamente essa essência. É tudo aquilo que Deus fez e que Ele considerou como bom. Porém, com a queda, a direção, e esse é o segundo termo que ele traz para nós nesse livro, a direção dessas coisas que foram criadas boas, agora perdeu o foco, porque tudo foi criado para a glória de Deus. Nós temos certeza, nós cantamos sobre isso, nós temos visto a respeito dessas coisas aqui nessas pregações, dentro dessa série, que tudo foi criado para a glória dele. Agora, diante do pecado, a direção dessa estrutura foi perdida. E assim, agora, qual é o caminho de Cristo? Qual é o nosso caminho dentro da nossa jornada? É redimir, é restaurar a direção de todas as coisas. Para tentar deixar isso mais claro, exemplificando, Deus criou a relação familiar, e isso era bom. A gente vê ali pai, mãe, filhos, mas o que a queda fez com isso? A estrutura da relação familiar, ela é excelente, porque Deus criou. Agora vem o pecado e muda a direção. Surge então o primeiro assassinato. A gente vê, por exemplo, o homem criando instrumentos de trabalho. Isso, na sua essência e sua estrutura, é bom, porque foi Deus que deu inteligência e habilidades para o homem criar isso. Mas agora, diante do pecado, a direção desses instrumentos agora, por exemplo, servem como instrumentos de guerra, de morte. A gente pega, por exemplo, também os homens, que narrado em Gênesis, com seu poder criativo também dado por Deus, criam instrumentos musicais. E assim a gente vê um jovem rapaz que depois se torna rei, que ao tocar o seu instrumento musical, ele acalma o coração e a alma de um outro rei. Mas agora a gente vê toda essa direção de algo que é bom, sendo agora direcionada para aquilo que é mal. E aí hoje a gente tem esses tantos de gêneros musicais que não tem nada a ver com a glória de Deus. Letras que, pelo contrário, elas difamam o nome do nosso Deus e as relações que as pessoas têm um com o outro. É exatamente esse termo aqui que ele diz de estrutura e direção. E isso, claro, afetou dentro do tema que a gente vai ver hoje, a respeito da sexualidade. E isso, inclusive, foi afetado pelo pecado. Deus criou e Ele disse, quando Ele instituiu o casamento, aliás, teve uma coisa ali que Ele falou, não é bom, e Ele viu, não é bom que o homem esteja só. Mas era interessante que o homem não estava só, Deus estava ali, mas Ele, diante da sua grande misericórdia, do seu imenso amor pela sua criação, diante disso o homem, Ele criou a esposa, Ele criou a mulher, e agora Ele diz, agora os dois vão se tornar uma só carne, e vão sair da casa de seus pais, e agora essa é a vida de vocês. Deus nos fez assim. Interessante que Deus poderia, na sua imensa sabedoria, ter nos feito seres assexuados. Poderia fazer com que nós nem sequer precisássemos nos relacionar uns com os outros, ter afeições uns pelos outros, a gente podia simplesmente se multiplicar, assim como outros seres vivos. Mas Ele nos fez seres relacionáveis, afetivos, e isso é bom, isso é dádiva de Deus. Ele fez isso para a alegria do ser humano, para o prazer, para o deleite. Mas agora vem o pecado e afeta a direção de tudo isso. E como que isso foi afetado? Hoje a gente tem pornografia, adultério, incesto, pedofilia, imoralidade, luxúria, que é o culto ao prazer do corpo. Agora, esse texto que a gente lê, Paulo então vai nos dar um direcionamento de como que a gente pode conviver com isso, diante dessa nossa sociedade completamente sensualizada, que antes era até um pouco mais difícil, era velado a questão da sensualização, da sexualidade, da pornografia. Agora hoje é um negócio extremamente aberto, é uma área que a nossa sociedade, nós somos o povo do carnaval. Mas então o apóstolo Paulo vem nos ensinar como lidar e como conviver com isso, e usando as palavras de Albert Wolters, como redimir, dar direção para nossa sexualidade diante daquilo que Deus criou para que assim ela agisse. Eu creio que todos nós aqui, todos, com exceção acho que das crianças,
mas todos nós sofremos tentações em diversas áreas relacionadas à nossa sexualidade. E é por isso que é importante a gente poder estudar sobre isso aqui. E claro, eu vou trazer um pouco mais à frente uma palavra mais direcionada aos jovens, mas isso aqui serve para todos nós, diante daquilo que Deus criou, que é bom, mas que o pecado, de certa forma, afetou nas nossas vidas. Só para a gente entender um pouquinho melhor, o apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja que sofria, eu creio que, pressões muito parecidas com o que a gente sofre hoje dentro da nossa sensualidade, da nossa sexualidade. E esse livro, se a gente pudesse resumir toda a carta, eu falaria em duas palavras aqui: amor e guerra. Porque Paulo vem trazer para essa igreja, para que eles olhassem novamente para o amor de Deus, o amor grandioso de Deus. Quem é esse Deus que os ama de forma infinita, profunda? Mas ao olharem para isso, eles seriam capacitados ou capazes de poder lutar, guerrear contra os seus ídolos. E a gente vai ver em várias partes aqui quais são esses ídolos. Pega, por exemplo, 1 Coríntios 13, que fala do amor, texto muito conhecido. Ali, naquele texto que Paulo está nos ensinando, é lutar contra o egocentrismo, é lutar contra o seu próprio ego. E ele falando, sabe o que é esse amor? É você se doar, ele é sacrificial, é olhar para o outro. Ou então, um pouquinho antes, ele vai falar a respeito dos ídolos, ou do próprio orgulho que as pessoas têm. E aqui nesse ponto, é mais um ídolo que ele está falando que nós combatemos diante de uma guerra, que é a respeito da luxúria, que é a respeito dos prazeres carnais. E assim, ele entra então nesse texto, e não era à toa que Paulo estava dizendo isso daqui, porque pense, por exemplo, como que era a sociedade na época em que Paulo escreveu aqui para essa igreja em Corinto. Era uma cidade em que tinha um templo dedicado a Afrodite, e ali era conhecido como cultos ou sacrifícios sexuais dentro de um local que era de culto, e assim eles celebravam talvez as colheitas, a fertilidade, tantas outras coisas. E nesse templo tinham quartos reservados para que ali sacerdotisas pudessem cultuar não só Afrodite, mas a outros deuses com os seus corpos. E os irmãos sabem do que eu estou falando diante disso daqui, dessa realidade. Essa é a realidade, era essa a história em que essa igreja estava inserida. E parecia, diante da fala do apóstolo Paulo, que essa igreja estava sendo influenciada por conta desses pensamentos. Toda essa história não só estava lá fora, mas estava adentrando a igreja do Senhor Jesus Cristo, que Paulo conhecia muito bem. E é por isso que ele vai trazer esse alerta, e é por isso que esse alerta serve para nós hoje, diante das influências e pressões que todos nós sofremos. Só para você ter uma ideia, um escritor do século II escreveu falando a respeito do pensamento grego diante da cidade de Corinto. Ele disse: nós temos amantes para o prazer, concubinas para a concubinagem diária, mas esposas nós temos para produzirem filhos legitimamente, ter uma guardiã de confiança de nossa propriedade doméstica. Essa era a realidade da cidade de Corinto. Mas agora Paulo então vem trazer um alerta e mostrar como que o cristão deve lidar com essa área da sua vida. Mas antes ainda da gente entrar nesse texto, a gente precisa olhar para os versículos anteriores. Se você está com sua Bíblia aberta aí, eu queria pedir para que você abrisse ou lesse a partir do versículo 9 comigo. Olha só o que Paulo diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, ele traz algumas classes diante dos pecados, né? Ele traz algumas como se fossem algumas gavetas de classificação dentro dos pecados. Não estamos falando que é maior nem menor, não é isso, mas ele traz algumas áreas em que as pessoas, ou que nós pecamos, e dentro delas, que ele traz primeiro aqui, é essa área da sexualidade. Ele está dizendo: vocês não estão entendendo que esses injustos que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus?
Isso precisa ficar claro para nós, porque ele não está dizendo simplesmente de alguém que é pecador, alguém que peca. Mas a ideia que traz aqui é gente que vive se deleitando com esse pecado. É gente que não tem a mínima consciência que tem que lutar contra esse pecado. É esse tipo de injustos que ele está trazendo aqui. Porque pecadores nós somos. Nós falhamos, nós erramos. Mas qual a diferença? Agora é o que ele vai trazer no versículo 11. Tais fostes alguns de vós que praticavam essas coisas, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós cantamos o primeiro cântico que nós falamos exatamente sobre isso. Nós que fomos justificados, santificados, fomos lavados pelo sangue de Jesus. Portanto, Paulo agora direciona essa palavra a todos aqueles que creem em Jesus Cristo e agora foram justificados. Deus fez justiça por você. Você foi santificado pelo sangue de Jesus e você foi lavado. É para isso que ele está dizendo e trazendo esperança. Porque ao invés de a gente sair daqui chateado e você já começar a pensar, falar, poxa vida, eu não vou herdar o reino dos céus. A esperança. E claro, eu vou terminar essa mensagem exatamente trazendo essa esperança que é possível lutar contra todo tipo de pecado. E hoje, de forma mais específica, os pecados que envolvem a sensualidade e a sexualidade. Porque você foi justificado, porque você foi santificado, porque você foi lavado. É pela graça, nós cantamos ainda mais isso daqui hoje, pela graça que nós caminhamos. Esse Deus é gracioso, mas não nos cabe o justificar o porquê de uma vida pecaminosa. Qual que seria a sua motivação de lutar contra o pecado? Qual que é a sua motivação de buscar pureza? É o que Paulo está dizendo aqui, é pelo que Cristo fez por você. Não é para alcançar algum favor, não é para alcançar salvação, não é para que Deus olhe para você de forma especial. Ontem à noite a gente estava conversando um pouco sobre isso na reunião da mocidade. Não é para isso, mas você busca essa santificação, você busca essa pureza pelo que Cristo fez, porque quanto mais você conhece quem é esse Deus, o amor de Deus, você conhece mais a Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez por você, mais você vai lutar contra os seus pecados, porque você entende exatamente por que Cristo morreu ali. Isso diferencia aqueles que vivem de religião ou de religiosidade, daqueles que vivem pelo Evangelho. E é por isso que agora Paulo vem afirmar algumas coisas aqui, diante disso que Cristo fez por nós, mostrando que isso simplesmente tem a ver com uma questão de salvação. E perceba que a gente pode colocar exatamente de novo aqui a questão da estrutura e da direção. Paulo está falando, gente, isso aqui é coisa boa, mas a direção foi perdida. Mas olha onde está a estrutura, a essência de todas essas coisas. Você foi lavado, você foi redimido, você foi comprado. É por isso que a gente caminha nesse sentido. E então, depois dessas palavras, ele passa a nos dizer a partir do versículo 12, qual que é o dilema, qual que é o problema que ele está tratando aqui. E aí ele vem dizer para nós, dois ditados que havia lá, que provavelmente as pessoas estavam falando, que Paulo vem rebater. E ele diz, todas as coisas me são lícitas, vírgula, mas nem todas convêm. Ele continua, todas as coisas me são lícitas, novamente, mas, vírgula, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Qual que é o grande dilema que traz aqui? Diante da nossa liberdade cristã, nem todas as coisas convêm, ou numa tradução mais literal aqui, nem todas as coisas são úteis, nem todas as coisas são proveitosas. Diante de toda a nossa liberdade, diante de todas as coisas que são lícitas, nem todas são úteis para a vida de um cristão. E por quê? O pecado diante dessa sensualidade, diante da luxúria, diante da área sexual, por que isso nem sempre é útil? A gente pode olhar, por exemplo, a Gênesis 39, que trata a respeito de José, quando ele estava diante da mulher de Potifar. E aí o fato para ele fugir e sair correndo, ele diz, como que eu posso pecar de uma forma tão grave, tão maldosa diante de Deus? Ele não fala a respeito simplesmente do marido, claro que ele leva em consideração daquela mulher, mas ele está dizendo, como que eu posso pecar de uma forma tão maldosa diante de Deus?
Por isso que Paulo vem afirmar, nem todas as coisas são úteis, porque tem certas coisas que ferem e ofendem o nosso Deus. Isso é maldade contra o nosso Deus. Mas não só por isso, não só contra Deus. Tem coisas que não são úteis para nós mesmos. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para Provérbios 7, que fala da mulher lisonjeira, que com os lábios tenta convencer um homem, e fala ali, isso aí é a ideia de um boi que está indo para o matadouro. O machado vai bater. Isso é caminho de morte. Isso não é útil nem para nós. Mas também, isso não é útil para quem está envolvida, a outra pessoa que está envolvida nisso. E como a gente olha para essa história, por que para outra pessoa também não é útil? Você está falando, poxa, mas a gente está simplesmente aproveitando aqui de prazer, a gente está se alegrando. Mas para um cristão, se você tem compartilhar isso com outra pessoa que não é cristã, pense na possibilidade de você estar conduzindo essa pessoa para o caminho eterno da perdição. Você está colaborando com isso. E às vezes você está pensando, poxa, mas e eleição? Que história é essa? Predestinação? Onde entra a nossa responsabilidade nessa história? Nós não estamos falando simplesmente da soberania de Deus, mas e a sua responsabilidade diante disso? Você pode estar encaminhando pessoas à condenação eterna. Ou se você está tratando com outro cristão, falou, menos mal então, né? Ela tem consciência. Você está evitando que essa pessoa se pareça cada dia mais com Cristo. Responsabilidade sua. Por isso que essas coisas podem não ser úteis. E Paulo está dizendo aqui, todas as coisas me são listas, bem provavelmente isso aqui não era a palavra dele. Ele estava repetindo um ditado. Isso aqui às vezes pode entrar entre aspas aqui. Porque ele está dizendo, vocês da igreja e esse povo da cidade está dizendo, todas as coisas me são lícitas. E é interessante que quando a gente vai para 1 Pedro vai falar, gente, tem umas coisas difíceis que Paulo fala de entender, que as pessoas distorcem. E aí entra a questão da justificação, a graça que nós falamos, e pode ser que inclusive tenha pessoas aqui que dizem, todas as coisas me são lícitas, afinal eu fui salvo pela graça, eu não vivo mais pela lei. Uma vez salvo, para sempre salvo. Cristo jamais vai abrir mão, eu sei que Ele falou isso, aqueles que o Pai me deu eu jamais lançarei fora. Portanto eu vivo da maneira como eu quero. Deus já me salvou? E aí Paulo está falando, nem todas as coisas são úteis. Mas além disso, diante da sua liberdade, diante de todas essas coisas que são lícitas, nem todas são úteis, não convém, mas além disso, tem coisas que podem te escravizar. Paulo está falando, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, eu não serei dominado por nenhuma delas. Alguns pastores, inclusive John MacArthur, fala que o pecado sexual talvez seja o mais escravizador de todos que o ser humano conhece. Nessa área, ele é o mais escravizador. E aí, dentro dessa nossa liberdade, dentro dessa história de que eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, eu quero ler uma citação aqui de Martinho Lutero, tratando a respeito dessa falsa ideia de liberdade que a igreja de Corinto tinha, a cidade de Corinto também tinha. Ele fala, um cristão é um senhor perfeitamente livre de todos, não sujeito a ninguém. Um cristão é um servo perfeitamente obrigado a todos, sujeito a todos. Ideias que parecem contradizer, mas que se complementam. Nós somos livres, não sujeitos a ninguém, porque antes éramos escravos do pecado, mas agora Cristo nos libertou, e dentro da nossa liberdade, hoje, nós somos cativos à palavra dEle, a Ele. É porque Ele está dizendo, quem é que domina, que tem domínio sobre você? Se você confessa Jesus Cristo, não é o pecado mais que tem domínio, mas é Cristo que domina sobre as suas emoções, sobre as suas afeições, sobre os seus sentimentos. É Ele. Mas então, não só mostra qual é o dilema. Em segundo lugar, ele vem mostrar para nós qual é o propósito então do corpo. Para que Deus fez assim, seres corpóreos, seres relacionáveis, afetivos? Aí versículo 13 entra, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Provavelmente aqui é mais uma vez Paulo citando algum ditado e coisas que a igreja falava. Ele dizendo, olha, tá vendo? O estômago, os alimentos são para o estômago, assim como o estômago é para o alimento. E Deus vai destruir tanto esse como aquele.
Provavelmente isso aqui era uma justificativa daquele povo. Olha, está vendo, Deus nos fez com fome, a gente precisa comer, se alimentar. Assim a comida foi feita para o estômago. Deus me fez um ser sensorial que tem desejo, que tem apetite. Por isso Ele fez o meu corpo. Assim como eu sou um ser relacionável ou afetivo, Deus fez assim, portanto uma coisa está ligada à outra, e no final das contas Deus vai destruir ambos. Isso aqui é uma ideia que se tinha, que se trabalhava naquela época entre os gregos, de que o que importava era a alma, a parte santificada era a alma, mas o corpo era algo, essa coisa terrena, material, não era boa, porque não tem lógica um Deus totalmente santo fazer um corpo assim tão corruptível, que um dia vai parar debaixo da terra. Então eles estão dizendo, está vendo, Deus vai destruir esse corpo, que problema que tem, afinal foi Ele mesmo que nos fez assim. O que importa é minha alma, o que importa é o meu espírito estar diante dEle. E aí Paulo vem rebater essa história. Porém, diante de vocês estão falando, porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Agora ele vai mostrar qual a função, ou qual o propósito de Deus para o nosso corpo. Ele falou, olha, tudo bem, vocês estão falando aí, né, que o corpo é feito por prazer e Deus vai destruir. Ele falou, opa, porém, o corpo não é feito para impureza. E agora ele vem citar algo aqui muito relacionado à encarnação, porque ele diz, o Senhor, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, direcionando aquilo que Deus, Filho, Todo-Poderoso, Espírito, um dia se encarnou. Ele está dizendo, Cristo foi feito para isso. Não só essa parte, vocês estão falando que o corpo vai acabar, mas olha só, versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ele está falando esse corpo, nós não estamos tratando simplesmente de matéria, que isso acaba, isso é descartado. Mas Deus dá importância para esse corpo, porque Jesus se encarnou, e esse Cristo ressuscitou, e quando a gente vê Jesus Cristo subindo aos céus, Ele estava carne e osso, um corpo agora glorificado, restaurado, e essa é a nossa esperança, de que um dia Cristo vai voltar, e nós seremos restaurados, corpo e alma, juntos, estarão reinando novos céus e nova terra. Não é só a alma, Cristo deu importância para isso, Deus dá importância para isso, essa é a nossa importância, que um dia estaremos glorificados, juntos, corpo e alma, diante dEle. E aí então, ele vem citar mais uma vez agora, diante da união que nós temos com Cristo, mediante esse corpo. Versículo 15, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membros de meretriz? Absolutamente não. O que Paulo está querendo nos ensinar agora é o que a gente chama dentro da teologia de união mística, que nós estamos agora unidos com Cristo. É isso que nos possibilita adentrar o Santo dos Santos, na presença de Deus. É isso que nos possibilita, porque nós estamos ligados a Cristo. O fato de nós podermos estar diante da presença de Deus, é por Ele. Isso nos faz corpo de Cristo. Paulo vai falar muito isso em Efésios, que nós somos corpo, que a gente é igreja, nós somos membros uns dos outros, ligados uns aos outros. E agora ele está falando, eu usaria esse membro, que na verdade é Cristo, para se juntar à meretriz. E olha que ele está relacionando aqui aquelas sacerdotisas cultuais que tinham lá nos templos. Então você vai se juntar a ele, esse corpo não é o que você está pensando não, você está ligado a Cristo, você está ligado a Cristo. E ele ainda continua nessa ideia, versículo 16, ele fala novamente, ou não sabeis, gente, vocês já deviam estar sabendo disso, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque como se diz, serão os dois uma só carne. Agora Paulo faz uma citação aqui de Gênesis, lá diante da criação do homem e da mulher, ele fala, deixa portanto o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, os dois tornarão uma só carne. E por que Paulo vem citar essa história aqui, falando a respeito da questão da luxúria, da sensualidade, diante do corpo que é de Cristo, que nós estamos unidos a Ele? Porque essa união
corpórea, e agora especificada dentro do contexto do casamento, ela não é simplesmente a questão física, mas isso aqui tem a ver com algo espiritual. E a gente pensa, por que Deus nos fez assim? Por que Deus criou a sexualidade, o sexo, essa união? Por que isso? Porque eles têm uma representação não só física, mas espiritual. Porque quando vai se falar a respeito da união de Cristo com a igreja, ele relaciona isso ao casamento. Então perceba que ele está dizendo aqui algo muito mais profundo que só simplesmente conjunção carnal. Isso tem uma ligação espiritual porque nós estamos unidos a Cristo. E assim aqueles que se casam, experimentam dessa união, eles conseguem ter uma percepção de como que Deus considera a igreja, a ponto de fazer seu filho morrer por ela. E agora eles estão unidos. Ele está dizendo, se Deus criou essas coisas, isso era bom. Está vendo a estrutura, a essência de todas essas coisas? Isso é bom. Agora o que o pecado fez? Muda completamente a direção dessas coisas. Portanto, aquele que se une à meretriz, ele está desonrando o nome de Deus e o propósito para que ele criou o ser humano. Esse é o grande ponto de Paulo aqui. Ele está enxergando isso, eles não sabem disso, dessa relação sua com Cristo. Por isso que lá no começo eu disse, quanto mais você conhece a respeito de Cristo, do sacrifício dele, mais você vai conhecer a respeito do seu propósito, da sua luta contra o pecado. Porque se isso não faz sentido para você, para que você vai buscar pureza? Talvez entre aqui o repensar da sua fé diante de Deus. É você repensar as suas atitudes, se realmente você crê de fato que Jesus Cristo morreu por você e que você está unido a Ele, que Cristo é membro, você é membro do corpo de Cristo. Mas então, a terceira e última parte, Paulo vem nos dizer como lutar contra essas coisas. Perceba que no começo ele mostrou o dilema. Falou, vocês estão falando da liberdade, mas isso não está justificado. Depois ele mostra aqui a questão da encarnação, qual que é o propósito do nosso corpo. Nós estamos unidos a Cristo. Mas agora ele termina dando dicas práticas de como agora a gente pode lutar, lidar com essas questões. Ele começa dizendo, versículo 18, fugir da impureza. A ideia que se tem aqui desse verbo fugir da impureza é algo que nunca vai acabar. Até Jesus Cristo voltar, essa é a nossa luta diária. Você luta hoje contra a impureza, você luta amanhã, você luta um mês, você luta o resto da sua vida lutando contra a impureza. E nós estamos dizendo aqui de todos os tipos de impureza e relacionamentos que se possa ter. Fuja da imoralidade. E aí por fim ele vai dizer lá, glorifique a Deus com o seu corpo. Mas quando ele diz aqui a respeito do fugir da imoralidade, ele continua esse texto dizendo, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Esse não é um versículo muito fácil de entender. Por que está falando, Paulo está dizendo aqui, né, que tem outros pecados que são fora do corpo, mas esse tipo aqui, a respeito da imoralidade, da impureza, tem a ver com o corpo. E talvez a interpretação que a gente possa dar aqui é porque Paulo está dizendo, todos os outros, por exemplo, alguém que é alcoólatra, que é usuário de droga, ele está pecando contra o corpo. Mas talvez o fato aqui é porque esse pecado da impureza, ele surge do coração, lá de dentro. Mas não de algo fora que contamina o corpo, mas algo de dentro. É uma dos possíveis entendimentos aqui. Mas o ponto é, foge da impureza, sabe por quê? Porque, lá no finalzinho, aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. E pecado traz consequências. Pecado tem consequências temporais. Eu não estou falando só de morte eterna. Pecado tem consequências temporais. Todos nós sabemos disso. Quando ele está dizendo, essa talvez é a história que ele está ligando aqui, peca contra o próprio corpo. Porque isso pode trazer, no mínimo, dificuldades nos seus sentimentos, pode trazer dificuldade em relação à maneira como você se porta diante do outro, como você se porta diante do seu próprio corpo. Mas a história é, foge da impureza, porque em última instância, isso é pecado. Se você entende
a relação que Deus tem com o pecado, você vai entender por que você deve fugir da impureza. Foge, porque isso é pecado. E ele diz ainda, versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A ideia do santuário aqui, que é o templo, ele se remete ao Santo dos Santos. E quando a gente volta lá para o Antigo Testamento, quem podia entrar no Santo dos Santos? Ou o que significava o Santo dos Santos? Era a presença do Deus vivo. E só podia entrar lá o sumo sacerdote que havia se purificado, feito todos os rituais. E quando a fumaça subiu, o povo sabia que Deus estava ali. Era o lugar mais reservado, mais santo, mais diferenciado que existia, porque Deus estava ali. Agora ele está dizendo, vocês não sabem que agora não é mais esse lugar onde Deus está, mas esse Santo dos Santos é o seu corpo. É nele em que Deus habita através do seu Santo Espírito. Portanto, fujam da impureza. E uma outra história, esse seu corpo não pertence mais a você. Você não sabe que você pertence a Deus? Você não é povo de propriedade exclusiva do Senhor? Foge da impureza, foge. E assim, ele vem dar o último argumento diante disso. Por que você tem que fugir? Porque é pecado, porque você é templo. E versículo 20, porque você foi comprado por preço. Você entende o preço que foi pago lá naquela cruz? Existe até um cântico, né, que a gente não sabe muito bem se canta, eu sempre saberei o preço dos meus pecados, eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Você sabe o preço que foi pago naquela cruz? De certa forma a Bíblia nos fala, e eu sempre saberei, porque aquilo custou a vida do Salvador, do Filho de Deus. Mas eu jamais terei consciência do peso do meu pecado diante das costas de Cristo. Porque nós não pagaremos mais por isso. Cristo pagou pela culpa do nosso pecado. O preço foi a vida, o preço foi o sangue, o preço foi o corpo dele naquela cruz. E como que você se porta diante disso, de você ter sido comprado? Ele diz aqui, vocês foram comprados por preço. Mais uma vez, qual é a motivação de você buscar pureza? Porque você foi comprado por preço. Esse é o valor da sua pureza. Esse é o valor do seu corpo. Foge. Quando a gente olha ainda mais essa história, voltando um pouco aqui, de se tornar um só corpo, uma só carne, quando nós estamos unidos ao Senhor, a ideia de que você tem que fugir é porque onde você está, Cristo está. Naquele computador que você está, Cristo está. Naquele celular que você mexe, Cristo está. Naquele leito que você deita, Cristo está. Foge da impureza. E assim ele termina mostrando mais uma vez o propósito da criação, a nossa identidade, o nosso chamado, que é o que nós temos afirmado aí durante todos esses sermões. E ele termina dizendo, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que você tem feito com o seu corpo? Você tem glorificado a Deus? Nós estamos tratando aqui a respeito dessa questão da sensualidade, da luxúria, da sexualidade. Você tem honrado a Deus com a sua sexualidade? Lembre-se, Deus criou tudo e isso era bom. Isso pode ser restaurado, isso pode ser redimido. E eu termino isso com essa mensagem de graça. Se você não tem honrado ao Senhor nessa área da sua vida, saiba que você foi comprado, você foi lavado, você foi santificado, você foi justificado. E é por Ele que a gente consegue vencer pecado. Se fortaleça nele. Nós vimos as razões por que a gente busca isso, mas se fortaleça nele para vencer pecado, vencer as tentações. Se santifique, glorifique a Deus. Para a gente terminar, quero fazer algumas aplicações. E muitos perguntam qual que é o limite? Até onde eu posso chegar ou não? E eu vou trazer isso mais para os jovens aqui, diante dos seus relacionamentos. Até onde eu posso ir?
Geralmente quem pergunta isso é porque está querendo andar exatamente em cima da linha entre aquilo que é liberdade e aquilo que é pecado. Mas imagine a seguinte história. O marido chega em casa depois de um dia de trabalho, a esposa fez um bolo muito bonito, e ela fala: olha, não coma desse bolo até todo mundo estar na mesa, ele ainda está quente, não coma, daqui a pouco nós vamos todo mundo comer. E ela sai, e aquele marido olha, tá bom, eu não vou comer. Ele parte um pedaço daquele bolo, põe na boca e começa a mastigar e saborear e cospe. Pega mais um pedaço, come, mastiga e cospe. E a esposa chega e vê aquilo e fala: mas eu falei para você não comer. Ele diz: mas eu não comi. No meu entendimento de comer é engolir. E eu não engoli. Eu não tive nenhuma relação alimentar com esse bolo. Eu não comi. E muitos de nós estamos vivendo dessa maneira. Eu não pratiquei impureza. Eu não tive uma relação, uma conjunção carnal, mas se entregou à imoralidade nos seus pensamentos, nos seus olhares, na sua fala, nas suas piadas. Cuidado com isso, muito cuidado com esses limites. De maneira prática, pense na sua agenda essa semana, como que você vai lutar contra esses pecados? O que vai trazer tentação para você que você vai ter que fugir? Pense durante a semana o que você tem que fazer, como você vai fugir, como você vai lidar com isso para se santificar, para glorificar ao Senhor no seu corpo. Tenha pureza nos seus relacionamentos. É algo muito constrangedor, mas sempre que alguém me chama para fazer casamento, a primeira pergunta que eu faço é: vocês estão mantendo pureza? Porque está me chamando para celebrar, fazer um culto de gratidão ao Senhor, querendo buscar a bênção dEle, mas sequer está fazendo a sua parte. Busca pureza nos seus relacionamentos, busca pureza com o seu celular, com o seu computador, as coisas que você faz sozinho, pureza. Vigie os seus olhos. Eu quero trazer uma palavra para os pais também, tenho feito isso todo domingo. O Tolkien, J.R. Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, Hobbit, que isso se transformou, né? foi moldado para o cinema, muito conhecido. Ele não é só conhecido por as suas obras de ficção, seus livros, tudo que ele faz. Ele tem existe um livro que compilou algumas cartas que ele escreveu. Ele era pai de quatro filhos, 3 deles eram homens. E dentro dessas cartas, o maior volume que ele tem era escrevendo para os seus filhos, ensinando principalmente a respeito da sexualidade. Tem uma delas aqui que ele diz assim, escrevendo para os seus filhos: esse é um mundo caído. A perversão do instinto sexual é um dos principais sintomas da queda. Durante todas as épocas, o mundo tem ido a pior. As várias formas de mudança social e cada novo costume tem seus perigos especiais. Mas desde a queda de Adão, o espírito de concupiscência, o desejo desenfreado, tem andado em todas as ruas e se assentado com malícia em todos os lares. Ele não escreve isso só para os seus filhos. Ele escreve também, inclusive, trocando cartas com C.S. Lewis, dizendo a dificuldade que se apresentava já na época deles em relação à sensualidade. E eu trago isso para os pais. Treinem os seus filhos, ensinem os seus filhos. Vou tentar dar um exemplo aqui, que não é muito fácil da gente lidar, nem na igreja. Mas imagine que o seu filho ou sua filha chegue para você e diz que está tendo desejos homossexuais. E a Bíblia é muito clara diante do padrão que ela traz, diante não simplesmente dos desejos, mas do viver nas práticas. E vamos dizer que o seu filho chegue para você, ou sua filha chegue para você e disse que teve um pensamento, ou está tendo desejos homossexuais. Como é que você lidaria com isso? Diante do Evangelho da graça. Vou voltar aqui, tentando dar um exemplo um pouco mais claro a respeito disso. Voltar de novo no termo de estrutura e direção. Por um lado, é bom saber que os nossos filhos se despertam para as afeições, porque Deus nos criou assim. Mas agora ensiná-lo que a direção, que esses sentimentos, essas afeições foram afetados pela queda, e diante do padrão de Deus, agora eles precisam ser reajustados.
Por isso que eu disse, não é fácil a gente poder lidar com isso não. Como que a gente lida com alguém que chega na nossa igreja, que luta contra esses pecados? Nós não somos melhores. Ou a gente vive de religiosidade, ou a gente vive do evangelho. É um olhar misericordioso, com graça, de gente que luta, e eu tenho certeza que tem pessoas no nosso meio que lutam contra esse tipo de pecado. Treinem, ensinem os seus filhos. Reconheça que a sexualidade é um dom de Deus. Reconheça as proibições que pretendem proteger algo muito precioso e não negar o que é prazeroso. Creia que Deus é por você. Pregue para você mesmo que há mais prazer na presença de Deus do que no pecado. Mude o foco do seu desejo. Cultive uma devoção apaixonada pela honra do nome de Deus. Vigie os seus olhos. Evite estimulação desnecessária. Pense frequentemente que Cristo sofreu agonia por sua pureza. Busque ajuda. Vamos orar.